O Tratado de Versalhes. Bom, o Tratado de Versalhes não foi nada mais do que uma forma de punição à Alemanha por ser a culpada na Primeira Guerra Mundial de todas suas mortes e conflitos. Vale lembrar que o Tratado de Versalhes é uma espécie de continuação do Armistício de Compiègne, que veio a ser assinado pelos ingleses, franceses e alemães em 11 de novembro de 1918, às 5 horas da manhã, pondo um fim aos conflitos da frente ocidental da guerra às 11 horas da manhã daquele mesmo dia. Essa foi a forma resumida do Tratado de Versalhes. Agora vamos ver mais a fundo esse assunto. Então, após 6 meses de negociação em Paris, o tratado foi assinado como uma continuação do Armistício de novembro de 1918. O principal ponto do tratado determinava que a Alemanha aceitasse todas as responsabilidades por causar a guerra e que, sob os termos dos artigos 231 a 247, fizesse reparações a um certo número de nações. Os termos impostos à Alemanha incluíam a perda de uma parte do seu território para um número de nações fronteiriças de todas as colônias sobre os oceanos e sobre o continente africano, uma restrição ao tamanho do exército e uma indenização pelo juízo causado durante a guerra. O ministro alemão do Exterior, Hermann Müller, assinou o tratado em 20 de junho de 1919. O tratado foi ratificado pela Liga das Nações em 10 de janeiro de 1920. Na Alemanha, o tratado causou choque e humilhação na população, o que contribuiu para a queda da República em 1933 e a ascensão do nazismo. No tratado, foi criada uma comissão para determinar a dimensão precisa das reparações que a Alemanha tinha de pagar. Em 1921, este valor foi oficialmente fixado em 33 milhões de dólares. Os engasgos, a comportação com este pagamento, citadas como a principal causa do fim da República e a subida ao poder de Adolf Hitler, o que inevitavelmente levou à eclosão da Segunda Guerra Mundial apenas 20 anos depois da assinatura do Tratado de Versalhes. Os artigos do Tratado de Versalhes dividiam-se em 5 capítulos. O primeiro em cláusulas de segurança, o segundo em cláusulas territoriais, o terceiro em cláusulas econômico e financeiras e o quarto em cláusulas diversas. Agora, vamos citar algumas disposições do Tratado de Versalhes. O artigo de número 45 determinava que a Alemanha cederia o território do Sarre, rico em minas de carvão, por um prazo de 15 anos à França. O artigo de número 119 determinava que todas as colônias alemãs passariam às mãos dos aliados. O artigo de número 160 estabelecia a quantidade máxima de tropas que a Alemanha poderia manter. No geral, só poderia ter 100 mil soldados voluntários. Artigo de número 168 determinava que qualquer fabricação de armamento deveria ter a aprovação dos aliados. E o artigo mais humilhante, de número 231, estabelecia o reconhecimento da culpa dos alemães pela guerra e por todas as perdas e danos dos aliados.